This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão. Graça e paz. Que a bênção do Senhor, nosso Deus, possa repousar sobre a sua vida e neste momento de culto nos conduzir a um momento de adoração, de louvor, a um momento de oração, de clamor a esse Deus maravilhoso a que nós servimos. Sabemos que a oração ela é um momento de intimidade com Deus. Nos coloca na presença do Deus Todo-Poderoso. A adoração é quando nós reconhecemos quem Deus é e a Ele prestamos a nossa adoração. Você adora a Deus por quem Deus é. E você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu sei que nós temos a liberdade neste tempo de cultuar a Deus livremente, de adorar a Deus publicamente. Isso é uma bênção da igreja aqui no nosso país. Aproveite disso, meu querido irmão. Não deixe essa oportunidade maravilhosa passar por conta de situações que muitas vezes são empecilhos que você justifica. Mas faça da sua vida um altar de adoração ao Senhor. Encha-se daquilo que Deus oferece para você. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. A edição Revista e Corrigida vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que você possa, neste momento, se aplicar ao que Deus tem para você. Nós muitas vezes estamos mais cheios daquilo que promove devassidão, contenda, do que do Espírito de Deus que promove união, comunhão e adoração. Já fica um desafio para você e para mim. Do que você tem a sua vida cheia. E realmente o que Paulo diz aqui se aplica ao teu coração. Eu quero orar com você, consagrar este culto ao Senhor. Logo em seguida já estaremos louvando a esse Deus maravilhoso. Bom Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de te adorar, de te bendizer, de te exaltar, de reconhecer, ó Deus, a tua grandeza, de reconhecer a tua glória, de reconhecer a tua santidade, de reconhecer o teu amor, de reconhecer, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, de reconhecer, ó Deus, quem tu és, e por tua grandeza, e por tua soberania, ó Deus, nós te adoramos, a ti rendemos, a ti consagramos o nosso culto. Deus, fala aos nossos corações, aplica a tua palavra aos nossos corações, mas Senhor, aceita a nossa oferta de culto, o nosso louvor enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto ouvimos a tua palavra, enquanto, Senhor, te adoramos. Receba a nossa adoração. Que o teu nome bendito, ó Senhor, seja exaltado, enaltecido, e que o Senhor, sendo glorificado também por graça, abençoe a cada um de nós que ofereceremos ao Senhor o nosso culto neste momento. Que assim seja para a tua honra e para a tua glória, e no nome do Senhor Jesus. Amém. Peregrinando vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus.
brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Meu querido irmão, este é um momento que para mim é muito singular, é muito especial. É quando você e eu podemos parar e falar com Deus. E eu queria te dar um tempo agora para que você adore ao Senhor. Chegue à presença do Senhor, decline teu coração diante de Deus, pare para falar com Ele. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, no verso 18, ele diz: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Esse é o foco neste momento, orar no Espírito, com toda petição e humilde insistência. Ore, fale com Deus, adore a Deus, aplique teu coração neste momento, faça deste momento um momento de adoração, de consagração. E sim, meu querido irmão, se você tem os seus problemas, também é um momento para você colocá-los no altar, depositá-los nas mãos do Senhor Jesus. E Ele certamente terá a melhor solução para o meu e para o teu problema. E certamente, se você busca uma bênção, este é o momento para você se colocar diante do Senhor. E Ele, segundo a sua boa vontade, haverá de te atender. Vai ao Senhor, adore-o, fale com Ele neste momento.
Boa noite, irmãos. Vamos terminar esse momento de oração orando juntos, clamando ao nosso Deus. Ó Deus grandioso Pai, quero estar, ó Senhor, nesse momento clamando o Seu nome, ó Senhor, clamando por essa igreja, ó Pai, que está nesse momento intercedendo por Ti, ó Pai. Essa igreja, ó Cristo, que depende muito de Ti, ó Pai. Esses irmãos que estão aqui, ó Senhor, junto intercedendo, ó Senhor, por esse momento que nós como cristãos e como Brasil e como mundo, ó Senhor, estamos passando, ó Senhor. Quero clamar, ó Senhor, pela família de cada um irmão aqui, ó Senhor, e agradecer, ó Senhor, por tudo que Tu tem feito por essa igreja e por cada irmão, ó Pai. Senhor, eu quero que Tu, ó Pai, esteja ouvindo o clamor de cada irmão, de cada servo Seu, ó Senhor, que nesse momento atravessa um momento difícil, ó Senhor, que o nosso Brasil, o nosso mundo atravessa esse momento difícil, ó Pai, um momento, ó Senhor, de intersecção, um momento, ó Senhor, de estarmos, ó Senhor, clamando a Ti, ó Senhor, um momento de lembrarmos de Ti, ó Senhor, um momento de dor, ó Senhor, um momento de tristeza, ó Senhor, mas um momento de reflexão, um momento do quanto dependemos de Ti, ó Pai, porque não conseguimos caminhar sozinhos, Senhor. Isso é bom, ó Senhor, porque o mundo nesse momento entende, ó Senhor, que nós não somos nada. Tudo que somos é o que Tu nos permite ser, ó Senhor. Obrigado, ó Senhor, por tudo que Tu tem feito, guardado, ó Senhor. Esteja guardando cada irmão de nossa igreja, ó Senhor, irmãos enfermos que vêm atravessando esse momento, ó Senhor, de dificuldade na pandemia, ó Senhor. Esteja curando, ó Senhor, cada irmão, ó Senhor. Esteja guardando a sua família, seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, seus entes queridos, Senhor. Quero agradecer também, ó Pai querido, por aqueles que já foram curados, Senhor, por aqueles que já venceram a batalha, Senhor. Quero agradecer também, ó Senhor, por ter guardado os irmãos, ó Senhor, aqueles que ainda não enfrentaram a batalha, Senhor, por ter guardado e livrado, ó Senhor, desse mal, Senhor. Obrigado, ó Senhor, por essa igreja forte que clama por Ti, ó Senhor. Obrigado por cada irmão, ó Senhor. Quero interceder pelo pastor dessa igreja, ó Senhor, que o Senhor esteja dando sabedoria, Senhor, e dando forças, ó Senhor, para cuidar dessa igreja, Senhor, que clama por Ti, ó Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão, ó Senhor. Obrigado pela minha família e pela família de cada irmão dessa igreja, Senhor. Essa é a oração que eu faço, Senhor, agradecendo, Senhor, e encerrando esse momento de intercessão, Senhor, clamando o Seu nome, ó Cristo Jesus, agradecendo por tudo que Tu tem feito em nossa vida, Senhor. Amém, ó Pai querido. Irmãos, eu gostaria de dar sequência àquele estudo que nós começamos na semana passada, considerando a necessidade, a urgência de nós nos atentarmos para essa realidade de uma guerra espiritual na qual nós estamos envolvidos. Entendendo que hoje, como sempre, a Igreja do Senhor Jesus, ela tem a necessidade de estar preparada, de estar pronta, de estar poderosa no poder do Espírito de Deus, no poder do Senhor, para entrar nessa guerra com a certeza da vitória. A grande questão é que hoje nós temos muito medo, muito receio da guerra, principalmente quando se trata dessa ordem espiritual, de manifestações espirituais, de manifestações de demônios. Nós vivemos num mundo que muitas pessoas têm receio desta realidade, mas temos receio porque não estamos preparados. Temos receio porque não estamos revestidos do poder do Senhor. Temos receio porque imaginamos que nós entramos nessa guerra pelas nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade, como se fosse nós e simplesmente nós mesmos que estivéssemos na guerra. Quando na verdade não é assim. Nós somos apenas soldados de um grande exército poderoso no Senhor Jesus Cristo, que, dadas as palavras do Senhor Jesus, é vencedor. Já vencemos essa batalha, já alcançamos essa vitória. E não só nas guerras que se propõem, de ordens diversificadas, mas em qualquer guerra, principalmente nessa guerra espiritual,
Cada batalha que se trava, se estivermos debaixo, se estivermos revestidos pelo poder do Senhor Jesus, cada batalha é uma vitória, que por fim a guerra já está vencida pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, o verso 4, ele diz: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas da nossa guerra não são terrenas. Esta é a palavra do apóstolo Paulo. Então, nós não estamos lutando num ambiente de ordem física, humana apenas. Nós estamos lutando num ambiente de ordem espiritual. Mas o interessante é que as armas das quais nós nos valemos, estas é que são poderosas. Eu não sou poderoso. Você não é poderoso. Juntos não somos poderosos. Poderosas são as armas disponibilizadas por Deus para você e para mim nos utilizarmos delas, nos valermos delas, nos apropriarmos delas. É o que a palavra vai dizer. Poderoso é Deus. Poderoso é aquilo que Ele dispõe. Poderoso ou poderosas são as armas. Nós somos apenas soldados, somos apenas instrumentos usados por Deus para guerrear essa guerra. O interessante é que o termo usado aqui é de uma arma que é poderosa para destruir fortaleza. E esse termo poderoso é aquele que destrói, que rompe contra barreiras. É aquele que derruba muralhas, é aquele que derruba fortalezas, destrói fortalezas. Uma das palavras muito usadas pelo apóstolo Paulo é uma tradução de dinamite para o nosso português, mas dynamis no grego. De onde vem a dinamite? Quando o homem não consegue destruir aquela rocha, ele faz um furo nela, ele coloca uma banana de dinamite lá, se distancia e explode. Não é o homem que explode, é o dinamite, é o poder do dinamite. O que o apóstolo Paulo está trazendo à luz aqui, para a nossa compreensão, é que as armas disponibilizadas por Deus para teu uso e para meu uso nessa batalha espiritual, estas armas são poderosas. É o que ele está dizendo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 4. Nós sabemos, meu querido irmão, que se nós entrarmos despidos dessas armas, desprovidos dessas armas, fatalmente vamos ser derrotados, fatalmente cairemos. Então, o que eu gostaria de estudar com os irmãos em algumas quartas-feiras é quais são as armas que Deus está disponibilizando, quem é o nosso inimigo e a batalha, do que ela se constitui. E hoje eu queria trabalhar um pouquinho sobre essa questão da batalha. Lembrando, meu querido irmão, que entre as principais armas disponibilizadas por Deus para você e para mim nessa batalha de ordem espiritual, primeiro a oração. Precisamos urgentemente dispor de tempo com Deus. Precisamos urgentemente nos lembrar de que Deus é poderoso, de que as nossas vitórias elas estão no Senhor, de que cada conquista que buscamos alcançar em qualquer ambiente, mas principalmente nesse ambiente, nesse campo espiritual, ela está em Deus. Então a minha oração, a minha dependência, a minha invocação do poder de Deus, do Espírito Santo sobre a minha vida, isso é urgente. E essa é uma arma, a oração, você sabe disso, é uma arma poderosíssima. A outra arma poderosa que nós queremos tratar também é a própria palavra de Deus. Eu não sei qual é o teu propósito quanto à leitura e quanto à meditação da palavra de Deus. A grande questão é que hoje em dia nós nos distraímos com tantas outras ocupações, com tantos outras questões que se apresentam, seja de leituras de livros, seja de estudos, seja de aplicação ao trabalho,
E a palavra de Deus, ela já não ocupa um tempo de qualidade expressiva na nossa vida. Nós não paramos para ler e ouvir e entender o que Deus está falando. Muitas vezes fazemos essa leitura panorâmica da Bíblia, mas não nos aprofundamos no entendimento, não conseguimos ouvir Deus falando. E a grande verdade é que hoje esse exército ele está enfraquecido, esse exército espiritual, do qual você e eu somos componentes, somos soldados. Este exército está enfraquecido porque ele não se utiliza das armas poderosas que estão disponibilizadas. Então eu já gostaria de desafiar a você a que se aplique a oração, mas que seja um tempo em que você esteja com Deus, não só para pedir sobre sua saúde, sobre seus familiares, sobre o seu trabalho, sobre uma nova proposta que você tem, não. Um tempo de intimidade entre você e Deus, onde você possa falar de Deus sobre os atributos de Deus, ou com Deus sobre os atributos de Deus, com Deus sobre o que você sabe de Deus, onde você adore Deus pelos seus atos poderosos. Ultimamente temos, já disse isso em alguma outra mensagem, mas olhando para o céu, você tem visto o cenário, todos os dias um cenário maravilhoso, lindo, que o céu nos apresenta. E meu querido, seria tão lindo se nós pudéssemos olhar além deste céu que se apresenta aos nossos olhos, onde Deus está. Mas nós alcançamos isso na oração. É quando não é uma questão de um panorama, de uma imagem, de um cenário, mas é uma questão de uma intimidade com Deus. É o que você e eu precisamos desenvolver, meu querido irmão. Intimidade com Deus. Segunda questão, se proponha a ler a palavra de Deus. Mas não numa leitura simplesmente panorâmica. Estude, compreenda, busque informações. Peça para que Deus fale com você enquanto você lê a palavra. Peça para que Deus toque no seu coração enquanto você está lendo, que essa palavra ela abençoe a sua vida. Que você não deixe, não pare a leitura enquanto você não for tocado pelo que Deus tem a dizer. Às vezes nós entendemos que alguns pontos da Bíblia são mais edificantes, mas não é bem assim. O que nós entendemos é que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. É o que disse Paulo também a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para alguns objetivos, conforme ele segue. Então, não importa se você está lendo Gênesis, ou se você está lendo todos esses 66 livros e chega em Apocalipse, últimos livros, não importa, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Então dedique seu tempo, dedique sua atenção, coloque teu coração nessa leitura. Peça a Deus, antes de começar a ler, que Ele fale com você, que Ele toque o seu coração. Meu querido irmão, a segunda coisa que eu queria falar, antes de entrarmos necessariamente no texto de Efésios capítulo 6, essa guerra não é humana. Se você lê o que Paulo escreve, capítulo 6, o verso 12, ele fala assim: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra seres humanos. É incrível como hoje nós vemos desvendado, acontecendo constantemente uma guerra entre irmãos, entre povo que se intitula filho de Deus, que nada se identifica com Deus, a não ser na nomenclatura, filho de Deus, mas que na sua atitude, a sua manifestação espiritual, não se apresenta como filho de Deus.
não traz as características de Deus em si. Essa guerra de ordem humana, ela não é de interesse espiritual, é de interesse humano. Apesar de que você vai ver que desde o início, desde os mandamentos, e depois Jesus, quando ele resume os mandamentos, ele fala para nós amarmos a Deus com todo o coração, com todo o sentimento, com toda a alma. E ele fala para nós o segundo mandamento: amai-vos uns aos outros. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor deveria ser suficiente para acabar definitivamente com essa luta humana, com essa guerra humana, que tanto está destruindo o próprio exército de Deus. Acabamos nos destruindo emocional e espiritualmente por uma luta estritamente humana. Quando isso não é o foco. Você vê que você está distraído para uma batalha que não é o foco de Deus, que é uma batalha entre relacionamentos humanos, entre eu e o meu próximo, entre eu e meu irmão, entre eu e meus familiares, meus colegas de trabalho, meus próprios amigos. Eu me detenho nessa luta, nesse embate de algo que em nada promove na minha vida, a não ser a destruição, a não ser o mal, a não ser essa distração, para que a guerra espiritual não esteja no foco da minha vida. Meu querido, eu entendo que essa peleja, essa batalha, essa guerra, essa luta de relacionamento humano, ele seria vencido por amor, com o amor, como Jesus disse: se nos amássemos uns aos outros, a luta acabaria aí, o amor seria suficiente para ultrapassar as minhas diferenças com meu irmão, com a pessoa com quem eu tenho uma dificuldade de relacionamento. Um pouco de educação, de boa educação da minha parte, um pouco de empatia, um pouco de humanidade. Se esses sentimentos envolverem o meu coração, amor, empatia, humanidade e educação, essa batalha de relacionamentos humanos, ela facilmente é vencida. Ela facilmente é vencida. E aí eu não preciso me distrair com esse laço do diabo e parar de guerrear no campo espiritual. E eu acabo me ocupando muito nesse campo humano de relacionamentos e esqueço que meu foco é espiritual. Como você sabe, isso ao longo de toda a história da igreja, você vai ver que quantas pessoas abandonaram o relacionamento entre irmãos. Tanto assim que desde o autor da Epístola aos Hebreus, lá na igreja primitiva, ele já vai falar sobre isso, para não deixarmos de congregar, de estarmos juntos, não deixar de nos congregar. A igreja primitiva, ela se reunia todos os dias e nisso ela se fortalecia. E quando havia esses problemas de ordem de relacionamento, a igreja resolvia. Mas onde havia amor, onde havia liberdade para o Espírito Santo atuar. Meu querido, a nossa batalha, como disse Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 6, o verso 12, porquanto nessa edição, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É aqui que está instituída a nossa batalha. Não é contra pessoas, é contra forças demoníacas, é contra o exército do diabo. Você vê que esse exército aqui, ele até é muito bem definido aqui, constituído aqui por uma hierarquia que domina esse sistema mundial. E a nossa batalha é contra essa hierarquia espiritual. Não é contra seres humanos, é contra as hostes espirituais da maldade.
Então, meu querido irmão, se eu não me armo, se eu não me revisto do poder, das armas poderosas de Deus, acredite, eu serei distraído com essas pequenas pelejas, esses pequenos problemas de relacionamentos humanos, e acabo focando nisso, e a batalha que é espiritual, essa eu acabo me distraindo. E a minha derrota não está quando eu sou humilhado por um irmão ou por uma pessoa. A minha derrota ela está quando eu sou humilhado pelo diabo. Quando eu sou vencido pelo diabo. É aí que está a minha derrota. Então, meu querido irmão, volte ao foco. Volte para a guerra. Volte para a batalha que está constituída não nesse campo humano, mas nesse campo espiritual. A batalha que Jesus veio para guerrear. A batalha na qual Deus está dominando sobre todos, tudo e sobre todos. Essa batalha é espiritual, que é verdade, vai além às vezes da minha compreensão, dos meus olhos, da minha atenção, mas que necessariamente, meu querido irmão, essa é a batalha que você precisa empreender forças. Essa é a batalha que está declarada por Deus. Uma batalha na ordem espiritual. No capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai começar o verso 10 falando, quando ele fala sobre essa armadura, essa caminhada de um soldado, ele vai falar assim, verso 10, capítulo 6 de Efésios, o verso 10, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É como dissemos no começo, ore e se aplique ao conhecimento da palavra de Deus. Fortaleça-se no Senhor. Você precisa estar fortalecido. Você precisa espiritualmente ter autoridade. Aquela mesma autoridade que Jesus nos deu. Quando Ele vai dizer, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. É em nome dEle. É o que Ele disse aos discípulos, em meu nome expulsareis demônios, fareis maravilhas. É desse nome, é desse poder que você precisa se revestir. Por isso que Paulo ele escreve aqui, que concluindo toda essa ideia da carta que ele escreve aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se no Senhor e naquilo que Ele disponibiliza, que é poderoso. Fortaleça-se na oração, fortaleça-se na leitura da palavra, fortaleça-se na intimidade, na dependência de Deus, fortaleça-se nesse relacionamento com Deus, porque, meu querido, estando debaixo da autoridade de Deus, você não tem nada o que temer, não tem o que temer, você tem que ir para a batalha, você tem que ir para a guerra, você tem que guerrear. Não no âmbito, no campo humano. Você tem que guerrear no campo espiritual. A batalha está constituída aí. A maior batalha está constituída aí. Verso 11. Revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você vê que ele está falando de ciladas de homens. Você está vendo que ele escreva aqui sobre problemas humanos, pessoas que me atacam, pessoas que me ofendem, pessoas que me humilham. Não, ele está falando das astutas ciladas do diabo. Ele pode usar pessoas? Pode usar pessoas, mas a minha guerra não é contra as pessoas, é contra o diabo. Ele vai usar pessoas para tentar me humilhar, para tentar me atacar, para tentar tirar o meu foco, para tentar me distrair. Sim, ele vai usar pessoas, mas a minha batalha não é contra as pessoas que ele está usando, a minha batalha é contra ele, o diabo e suas hostes. Quando eu tiro os meus olhos do foco, quando eu tiro os meus olhos de Deus e do propósito de Deus, da batalha que está constituída nesse mundo espiritual, para olhar as pessoas que de alguma forma me atingem, eu perco o foco. Eu perco a batalha, porque eu saio do campo espiritual para o campo humano. E é o que disse Paulo aqui, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas
ciladas do diabo. Não é homem. Quando Eva cai lá no jardim do Éden, Gênesis 3, a questão não era a serpente que estava lá. A questão era o diabo. Era o diabo. Meu querido irmão, preste atenção. A tua guerra não é contra pessoas. Se humilhe, acerte seus relacionamentos. A tua guerra não é contra pessoas. Volte o seu foco. A sua guerra é contra o diabo, é contra essas hostes espirituais instituídas aqui, nesse mundo, nesse reino das trevas. Se Deus permitir, na próxima semana a gente entra nesse campo das armas, entendendo quais são as nossas armas. Mas eu queria desde já te desafiar a voltar os seus olhos para Deus. E nessa visão de Deus, você conseguir enxergar onde é que está instituída verdadeiramente a batalha de um cristão, de um soldado do Senhor Jesus Cristo. Que na ótica de Deus, no panorama de Deus, você esteja lutando contra o diabo e não contra pessoas. Que Deus aplique isso ao teu coração, como tem falado ao meu coração, como tem me levado a tentar deixar as distrações para ter o meu foco nessa guerra espiritual. Que Deus te traga a atenção e o foco para onde o próprio Deus também tem o seu foco, nessa visão espiritual. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que você desde já possa se valer, possa se utilizar, possa se apropriar dessas armas poderosas para destruir fortalezas. Que Deus te abençoe. encerrando o nosso culto e glória a Deus por este tempo tão especial, pela sua palavra que fala aos nossos corações, pela certeza de um Deus que ouve orações
e pela oportunidade de elevar a Ele o nosso culto, a nossa adoração. Louvado seja Deus por cuidar de nós e por nos abençoar. Eu quero te lembrar de continuar orando. Nós temos alguns irmãos que ainda estão acometidos pela Covid, sofrendo, isolados, mas graças a Deus, em boas condições de saúde, apesar da Covid, né, e dos seus sintomas. Mas eu queria te convidar a orar. Ore por esses irmãos, ore pelo nosso país, ore pela saúde do povo de Deus, da nossa nação, ore pela condição do nosso país, para que Deus tenha misericórdia de nós. Ore pela igreja do Senhor Jesus Cristo, para que seja uma igreja que se empenhe na oração, nessa batalha espiritual. Ore para que aqueles que estão enfraquecidos, desanimados, afastados, caídos no pecado, ore para que Deus tenha misericórdia deles, lhes dê a luz do entendimento, para que possam voltar para o Senhor. Ore para que Deus tenha misericórdia do seu próprio povo, e que seu próprio povo possa se voltar para o Senhor com o coração cheio do Espírito Santo. Como lemos no início deste culto, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, onde ele fala para nós nos enchermos do Espírito Santo. E que assim, meu querido irmão, cheios do Espírito de Deus, você e eu possamos refletir a glória de Deus. Que seja assim para a honra e para a glória desse Deus maravilhoso. Domingo nós faremos nosso culto presencial na nossa Igreja Batista da Esperança aqui em Americana. Só lembrando a você que é pai, que tem seus filhos pequenos, o culto infantil está voltando nesse próximo domingo. Então você querendo trazer seus filhos para adorar, para aprender sobre a Palavra de Deus, traga-os, e com todas as recomendações nós estaremos realizando o culto infantil também. Que assim seja para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar e já estaremos encerrando este culto. Obrigado, meu bom Deus, por esse tempo tão especial. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado pela oportunidade que tivemos de estar na tua presença. Senhor, que a tua palavra possa realmente ter alcançado o nosso coração e que o teu Espírito Santo complete esta obra. Que sejamos desafiados pelo Senhor. Ó Deus, a que o nosso foco esteja dentro do mesmo foco do Senhor. Que a nossa ótica seja a tua ótica, que a nossa visão possa contemplar o que o Senhor vê e que nós possamos entrar nessa batalha, a qual Jesus já venceu, mas estamos ainda batalhando na nossa parte. Que, Senhor, o teu nome seja glorificado. Seremos vencedores, nós sabemos, se permanecermos firmes no Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, ó Deus, a obra do Senhor realizada, que a tua igreja seja uma igreja poderosa, usada pelo teu Santo Espírito, mas que entendamos que o poder vem do Senhor, que as armas do Senhor são poderosas. Assim abençoa os nossos corações, abençoa o teu povo, ó Deus. O Senhor conhece a necessidade, o sonho, o desejo, o propósito de cada coração que neste momento também participa do culto. Senhor, visita esses corações e abençoa-os com a tua graça, abençoa-os, ó Deus, cumprindo a tua vontade em cada um deles. Que seja assim, ó Deus, para que o teu nome seja sempre glorificado. Nós te bendizemos e ao Senhor nós adoramos no bendito, poderoso, o doce nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. This is amazing grace.